E aí, gente? Hoje a nossa aula continua sendo sobre Era Vargas, mais especificamente sobre a intentona comunista e o início do que ficou conhecido como Estado Novo aqui no nosso país. Muito bem, galerinha do nono ano. Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos então para mais uma semana de estudos. Anote aí para não esquecer algumas das suas orientações, né? Para essa semana 4, eu fico ainda fazendo aquela propaganda de assistir a videoaula. Galera, gastem aí esses 15 minutinhos aproximadamente para assistir essa videoaula, para você tirar todas as suas dúvidas, ok, gente? Se você ainda tiver dúvida, entre em contato comigo, eu estou aqui à disposição para ajudá-los, ok? Então, assistir a videoaula vai ajudar vocês a compreender a matéria e também realizar as suas atividades de uma forma mais tranquila. Depois de assistir a videoaula, faça a leitura das páginas 166 a 170 do livro, capítulo 6, ok? E, por último, as atividades, página 71, agora, a partir do exercício 5. Na semana passada eu tinha dado até o exercício 4, agora vocês vão do exercício 5 até a página 173 fazer todos esses exercícios aí. Se ainda tiver dúvida, na quinta-feira eu postarei, né, a correção dessas atividades para vocês. Tá bom, gente? Outra coisa importante, nesta semana, na quarta-feira, nós temos fórum. Então, eu quero vocês lá. Foi melhor a participação no último fórum aí, mas eu ainda quero vocês lá participando do fórum. Não sei por que alguns ainda insistem em não participar, ou esquecem, ou têm vergonha, não sei o que está acontecendo de fato. Mas, gente, é importante, vocês têm a sua participação, garantem a sua nota lá e podem tirar suas dúvidas comigo também. Ok, gente? Então vem comigo lá, eu espero que vocês estejam lá no fórum na quarta-feira e vamos aí para mais essa aula hoje sobre a Era Vargas. Sempre nós temos começado com esse slide lembrando sobre a Era Vargas. A Era Vargas teve início então com a Revolução de 1930 aqui no nosso país. E após essa Revolução de 30, inicia-se a Era Vargas, que foi dividida em três grandes períodos. Esses três períodos foram o governo provisório, que já estudamos, de 1930 a 34, o governo constitucional, de 1934 a 37, que estudamos uma parte dele na semana passada e vamos hoje finalizá-lo, né, o governo constitucional, e por último o governo ditatorial, de 1937 a 45, que estudaremos mais especificamente no terceiro bimestre. Tá bom, gente? Sempre lembrando que houve uma crescente centralização do poder nas mãos de Vargas durante esses períodos. Em 1930, Vargas não tinha tanto poder como ele terá no final ali no governo ditatorial. Então, há um crescimento da centralização do poder nas mãos de Getúlio Vargas. Ok, gente? Então vamos lá, vamos falar sobre a intentona comunista. O que foi esse treco aí? Intentona comunista foi uma tentativa de estabelecimento do comunismo no nosso país. Foi uma rebelião articulada pela Aliança Nacional Libertadora, que estudamos na semana passada. Sim, tio, aquele grupo lá de esquerda, extrema esquerda, eles mesmos. Esse grupo, ele reivindicava todo o poder à ANL. Era um dos lemas justamente dessa intentona comunista. Todo o poder à ANL. E o que eles defendiam? O que eles defendiam? Nós já falamos um pouco da Aliança Nacional Libertadora, mas vamos revisar aí, né? Reforma agrária, cancelamento da dívida externa brasileira, nacionalização da riqueza brasileira e igualdade social. Um grupo de esquerda, eles então partem para esses ideais. E esses ideais ganham muito apoio, sabe de quem? Dos operários, dos trabalhadores. E foi isso que aconteceu aqui no nosso país. Eles vão ganhar o apoio justamente desse grupo. Bom, a intentona comunista, ela foi inspirada na Revolução Russa, que foi uma revolução de operários querendo agora obter o poder. Eles destituíram lá o Nicolau, que nós já estudamos, né, segundo, e se estabelece no poder, através de grupos, especialmente que eram grupos de antigos operários que vão estabelecendo-se no poder. A ideia era fazer com que o poder fosse constituído, a revolução fosse constituída em toda a Rússia, né, e depois houvesse uma divisão social igualitária. Mas isso, infelizmente, não aconteceu, ficou somente no papel. Porém, a intentona comunista foi inspirada na Revolução Russa. O Luiz Carlos Prestes, ele vai para, depois da coluna Prestes, né, ele lidera a coluna Prestes, ele foge e vai para a União Soviética.
Na União Soviética, ele realmente estuda lá sobre isso. E ele é ganho por pelas ideias comunistas. E quando ele volta para cá, ele volta até meio que escondido. E ele volta junto com a Olga Benário. Os dois se disfarçam de turistas portugueses, entram novamente no país e estabelecem a ANL. Né? Esse grupo, então, começa a se fortalecer cada vez mais, querendo uma revolução nos moldes da Revolução Russa aqui no nosso país. Luiz Carlos Prestes é o líder dessa revolta, junto com Olga Benário. Né? E o início dessa revolta acontece justamente nos quartéis. Como Luiz Carlos Prestes era um antigo tenente, ele tinha muita moral entre os militares, ele achou que realmente ele conseguiria bem o apoio desses militares. E alguns deles amotinaram-se e, começando no Rio de Janeiro, Recife e Natal, eles se amotinam e vão lutar então contra o governo central, contra o governo de Getúlio Vargas, com a intenção de estabelecer realmente aqui esse modelo comunista, esse modelo socialista no nosso país. Mas as tropas do governo venceram rapidamente os rebeldes, eles vão rapidamente frear esse avanço aí da tentativa comunista aqui. E o que vai acontecer aqui com Luiz Carlos Prestes e nossa amiga Olga Benário? Prestes ele foi condenado à prisão perpétua. E Olga Benário ela vai ser extraditada para a Alemanha. Só uma coisinha, dá uma olhadinha aí, gente. Mas, gente, eu sou comunista, de origem judaica, e vou para a Alemanha no auge do poder nazista? Adivinha o que vai acontecer comigo? É a pergunta aí da Olga Benário. O que vocês acham que vai acontecer com ela? Sim, infelizmente, ela vai ser levada a um campo de concentração, onde posteriormente ela vai acabar morrendo. Veja que ela tem duas das características que nós já estudamos, nas quais os nazistas eram contrários e colocaram essas pessoas em campos de concentração. Ela era comunista e também judia. Ela tinha origem judia. Então, foi proposital até a volta dela para a Alemanha. Bom, gente, tristemente, ela acabou morta num campo de concentração. E aí se estabelece, Vargas, o que ele acontece agora aqui, gente? Ele aproveita dessa intentona comunista para justificar o que ele queria, que era tomar medidas mais autoritárias. Só lembrando que nós estudamos na semana passada que a Constituição de 1934 estabeleceu eleições para 1938. Então, Vargas poderia ser tirado do governo agora. E aí ele vai aproveitar para tomar medidas mais autoritárias. Que medidas são essas? Primeiro, decretou estado de sítio no nosso país. E fechou o Partido Comunista Brasileiro. Em 1937, ele vai anunciar, na Hora do Brasil, que é um programa de rádio que foi criado, inclusive, por ele. Hoje ainda existe esse mesmo programa, chamado A Voz do Brasil. Lá às 7 horas da noite, começa em toda a rádio aí, aquela musiquinha. Então, é justamente esse programa, que é um programa para divulgar as realizações do governo. E foi nesse programa que Vargas anunciou um suposto plano comunista. Esse plano comunista tinha como objetivo derrubar Vargas até matá-lo. E depois fechar igrejas, escolas, entre outras instituições. Esse era o plano comunista. De acordo com o plano, que foi, alguns historiadores acreditam, ele ficou conhecido como Plano Cohen. Por quê? Porque esse Cohen seria um judeu comunista que arquitetou esse plano comunista. Né? E alegando, então, Vargas alegando que o país sofria uma ameaça real de um golpe comunista, ele vai cancelar as eleições de 1938, decreta estado de guerra no país, fecha o Congresso Nacional e vai abolir todos os partidos políticos, se estabelecendo no nosso país o que ficou conhecido como Estado Novo, que é um período de ditadura de Getúlio Vargas em nosso país. Porém, isso é assunto para as nossas próximas aulas, tá bom, gente? Fica aí as referências bibliográficas para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom, gente? Boa semana para vocês!